Pessoal, o último vídeo da aula de hoje, tá certo? Então, continuando com os slides, tá? Nesse momento eu estou no 17º slide, tá? É o slide que diz assim, lá no topo, falhas de citações, tá? O que são falhas de citação, tá certo? É quando a gente vai fazer uma citação e a gente comete um equívoco em um determinado aspecto da citação. Então, com base nos textos que eu vi de alguns alunos, tá certo? Que eu já recebi, tá? Então, eu fiz alguns comentários. O primeiro ponto que eu coloco aqui no 17º slide é comentar as citações. É algo que eu já falei na aula anterior, tá certo? Falei nesses vídeos, mas ainda assim, eu recebi introduções que tinham apenas a citação direta e embaixo dela não tinha comentário. Gente, tá? Mais uma vez, quando eu peço para vocês fazerem comentários nas citações, não é porque Silvio é chato, não é porque eu estou inventando moda não, tá certo? É porque é necessário, é algo que é exigido, não só na FACIG, como também em qualquer instituição que vocês forem, tá certo? Eu disse nas aulas na última aula, tá certo? Nos vídeos da última aula. Eu já participei de bancas, tá certo? Não como avaliador, mas assistindo a banca. E eu já vi comentários de avaliadores que ele colocava lá, ó, falha de citações. Aliás, falta comentar a citação, tá certo? Por exemplo, quando eu fui defender a minha dissertação de mestrado, teve duas citações que eu já estava sem paciência já para estar comentando todas, e eu coloquei lá a citação e deixei sem comentar. Quando eu fui para a banca de defesa, uma das avaliadoras como colocou lá, falta comentar a citação. Já participei também como ouvinte da defesa de amigos também do lado do mestrado e a mesma coisa. Então, é algo exigido. Toda citação direta que você colocar no seu texto, obrigatoriamente, depois você vai ter que comentar essa citação. Como eu falei nos vídeos anteriores dessa aula, tá certo? Comentar a citação, tá certo? É você dizer com as suas palavras o que o autor está dizendo. É obrigatório, tá certo? O segundo tópico que eu coloquei nesse slide, eu também já comentei em alguns vídeos dessa aula. Nos comentários das citações, não colocar informações que não foram ditas pelo autor. Quando você colocar uma citação no seu TCC, tá certo? E que você for fazer um comentário embaixo, quando eu digo comentário, você dizer a mesma coisa que o autor está falando, mas com as suas palavras. Então, você tem que prestar bastante atenção no que é que a citação está dizendo, tá certo? Por quê? Geralmente, na maior parte dos casos, quando a gente escreve sobre um tema, a gente já conhece esse tema, tá certo? A gente não pode conhecer o tema por completo, mas pela bagagem, tá certo? De todos os períodos que a gente já cursou do curso, a gente tem algumas informações que a gente conhece sobre esse tema. Então, assim, quando a gente vai fazer um comentário da citação, a gente tem que atentar para as informações que estão presentes na citação e dizer apenas o que está na citação. Ou seja, eu não posso, tá certo? Quando eu for numa citação, dizer coisas que não estão na fala do autor e acrescentar coisas que fazem parte do meu conhecimento. Tá certo? Isso é importante, tá certo, gente? Então, assim, quando vocês forem fazer citações, forem fazer os comentários, atentem para as informações que estão presentes nas citações, tá certo? No 18º, no 18º slide, tá? Eu coloquei assim, ó, citação direta com até 3 linhas sem aspas, tá certo? Relembrando, tá certo? Citações diretas com até 3 linhas. Obrigatoriamente essa citação precisa estar entre aspas. Eu tenho que colocar aspas no início da citação e no final. Obrigatoriamente eu tenho que colocar o nome do autor, o ano da publicação da obra e a numeração da página, tá certo? Se não houver a numeração da página, aí você coloca no lugar do número da página, você coloca a palavra online, tá certo? Aí aqui, ó, eu coloquei uma citação de Minayo, que eu já utilizei em outros slides. É uma citação, tá certo? É uma citação direta. Eu estou reproduzindo na íntegra, tá certo? Aí eu coloco, ó, Minayo 2009, página 33. Estou colocando.
Nome da autora, ano e a numeração da página, mas ela tá sem as aspas. Então, é obrigatório, tá certo, gente? Citação direta com até 3 linhas, obrigatoriamente precisa estar entre aspas. 19º slide, tá certo? Citação direta sem informar a numeração da página, tá certo? Eu estou trazendo aqui um exemplo com a mesma citação, tá certo? Aí perceba que eu coloco somente o nome da autora e o ano da publicação. Não coloca a numeração da página e nem as aspas, tá certo? Não pode, tá certo? Se você estiver fazendo isso, você está cometendo plágio, tá certo? Por quê? Você está somente colocando o nome da autora e a numeração e o ano da publicação. Quando você não coloca nem a página, nem as aspas, você está dando a entender que esse texto é seu. Ou seja, você parafraseou a fala da autora e fez esse parágrafo com as suas palavras. Só que não é. Tá certo? Então, ó, citação direta com até 3 linhas, tá certo? Obrigatoriamente você precisa colocar, entre aspas, nome do autor, ano e a página, tá certo? 20º slide, tá certo? Citação indireta sem mencionar a fonte da pesquisa. Esse daqui, mais uma vez, eu já falei, que tem acontecido muito nas introduções que vocês têm me enviado, tá certo? Então, tá certo? O que é citação indireta, mais uma vez, para a gente relembrar? É quando eu digo a fala de um autor, tá certo? Mas com as minhas palavras, ou seja, eu vou modificar o texto do autor. Ainda assim, tá certo? Obrigatoriamente, eu preciso colocar, especificar quem é o autor e qual o ano da publicação. Tá certo? Aqui, ó, eu trouxe uma citação que eu já utilizei, que foi de Minayo. Tá certo? É uma citação que foi feita com base nas minhas palavras, mas ainda assim, essa citação aqui desse último slide, ela não está indicando quem é a autora. Então, assim, é obrigatório, tá certo? Mesmo que eu faça um parágrafo com as minhas palavras, ainda assim, eu preciso indicar qual foi o autor que eu li, tá certo? Para construir esse parágrafo. Então, obrigatoriamente, na citação indireta, mesmo sendo com as minhas palavras, eu preciso indicar o nome do autor e o ano da publicação. Tá certo, gente? Esse foram apenas alguns aspectos, tá certo? Que nós trabalhamos a respeito das citações diretas e indiretas com base nas normas da BNT, tá? Na próxima segunda-feira, tá certo? Nós vamos trabalhar a continuação das normas da BNT, tá certo? Quais são as orientações que as normas da BNT trazem para a formatação de trabalhos científicos, tá certo? Então, até a próxima segunda, tá certo? Eu espero que esse vídeo ajude bastante vocês a fazer as suas citações, tá certo? Como eu disse a vocês, eu tô corrigindo os trabalhos e na medida que eu for corrigindo, eu vou tentar enviar já as orientações do referencial teórico para vocês irem construindo, tá certo? Boa noite a todos.